Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 404. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, vejamos. Ai daquele que se intromete em seus afazeres e tenta impedir a realização de seus planos criminosos. Precisa estar muito bem preparado. O grupo, as pessoas, as pessoas estarem assim muito cientes, bastante comprometidas, né? Muito bem preparado, vigilante, guardado na prece e assistido por espíritos do mais elevado teor vibratório. Então, o grupo que deseja assistir esses nossos irmãos que encontram-se presos, encontram-se nas mãos, subjugado ao poderio desses que autos se denominam chefe das trevas, esses seres precisam se conscientizar-se destas questões. Olha só, precisa esses seres aqui na Terra estar muito bem preparado, vigilante, guardado na prece e assistido por espíritos do mais elevado teor vibratório. E eu posso dizer isso a você com todo respeito. Nestas condições aqui, em matéria de espiritismo, só possui essa assistência aqueles que optam pela teoria, pela prática, pelo amor, pela caridade, pela benevolência, indulgência, conhecimento, caráter, amor, tudo ao mesmo tempo. Disciplina, responsabilidade, renúncia, seriedade. Haja com responsabilidade na casa espírita que você trabalha, da mesma forma que você age com responsabilidade no teu lar, com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa, na tua empresa, com os teus funcionários, com os teus patrões. Porque se não for para ser dessa forma, é preferível não criar pactos com ninguém. Conforme eu estava dizendo, no vídeo anterior, Vó pediu para mim acrescentar algumas coisinhas, porque ela está aqui do lado aqui. Levando ao conhecimento do telespectador a respeito de que aqui na Terra não existe anjo, não existe santo, é óbvio, porque esses termos todos são mitológicos. E é natural que, pelo fato de nos encontrarmos num mundo de provas e expiações, é natural. Chega o momento do resgate. Chega o momento, mais cedo ou mais tarde,
de quitar os débitos. Uns nascem já quitando. Outros passam um período, depois começa a turbulência. Mas é de extrema importância, em momento algum, perder a fé inabalável. Buscar conhecer a fé inabalável. É fácil? Ninguém está dizendo que é fácil, mas que é possível conquistar esta fé inabalável, sim, porque se muitos, o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, se eles conquistaram, por que nós não? É só nos esforçarmos. Então, ao longo de muitos séculos de intriga política e do exercício da opressão e da intimidação, esses pobres ministros de Deus desenvolveram apuradas técnicas de trituração, dispõem de recursos extremos e não hesitam em empregá-los desde que atinjam seus fins. Olha só para você ver. Ao longo de muitos séculos de intriga política e do exercício da opressão e da intimidação, porque esses ex-prelados, né, que são os pontífices, os bispos, os arcebispos, os sacerdotes, esses papas, né, que se encontram nessas cidades das trevas, eles agem dessa forma, através da intimidação, o exercício da opressão, da intimidação. Então Hermínio continua, esses pobres, agora abre aspas, olha só para você ver, esses pobres, abre aspas, ministros de Deus, abriu aspas, ministros de Deus, fecha-se aspas, desenvolveram apurada técnica de trituração, dispõem de recursos extremos e não hesitam em empregá-los desde que atinjam seus fins. Então esses, entre aspas, ministros de Deus, porque eles se denominam ministros de Deus. Eles encontram-se num estado de cegueira tão grande que não só se dizem chefe daquelas cidades das trevas, como também eles crêem que eles ali, o trabalho que eles executam é a mando de Deus, que ali eles representam Jesus e que Deus os assistem. Olha para você ver a pobreza de espírito, a cegueira. Isso não é ignorando eles, até porque
Eu posso dizer isso a você com todo respeito. Eu já me vi nestas condições na minha evolução. Eu já me vi nessas condições. Então eu sei o que é viver, eu sei o que é estar nessas condições, porque eu já vivi. Então, nada melhor que ter passado por determinada situação para você poder falar a respeito dela. Então, olha só para você ver. Eles possuem apuradas técnicas de trituração. Eles trituram aqueles que ousam a interferir no programa deles. Eles trituram ao ponto de levar as pessoas à loucura aqui na Terra, ao ponto de desestruturar psicologicamente, emocionalmente, neurologicamente falando. Eles desestruturam todas as funções orgânicas, físicas e espirituais da pessoa. Eles levam a pessoa à ruína física e espiritual. Eles transformam as pessoas em zumbi. Esses seres, pera lá, daqui a pouquinho vem um esclarecimento. Esses seres, eles levam as pessoas, esses intrometidos, que vão cutucando a caixa de moribundo com varinha curta, sem conhecimento da doutrina dos espíritos, eles trituram emocionalmente, psicologicamente, eles destroem o emocional dessas pessoas. Esses chefes das trevas. Ah, é? Eles estão querendo adentrar os nossos departamentos e nos saquear aqui, tentando libertar os nossos escravos aqui da nossa cidade? Pera lá. E eles partem para cima desses grupos invigilantes, indisciplinados, irresponsáveis, sem qualidade nenhuma. Eles levam as pessoas à loucura. Eles transformam as pessoas em mendigos. Eles transformam as pessoas em andarilhos. As pessoas saem andando para o mundo. Naquele apagão de consciência, a pessoa sai para o mundo aéreo, pedindo esmola, vivendo como mendigos. Eles fazem as pessoas entrar no mundo das drogas. A pessoa estava trabalhando numa casa espírita, de repente a pessoa se desestruturou de uma certa forma e foi para o mundo das drogas, da prostituição. De repente a pessoa virou mendigo, a pessoa se perdeu na moral, na imoralidade, ele escambou.
Mas não é porque ele era espírita, não, porque ele nunca foi espírita. Ah, mas ele trabalhava numa casa espírita? Mas que casa espírita que ele trabalhava? Será que realmente era casa espírita? Aquela casa espírita que aquela pessoa frequentava, será que realmente eles, à luz da doutrina dos espíritos, será que eles seguiam as 5 obras básicas do espiritismo? Será? Então são esses intrometidos. E outra coisa, eles não só causam todos esses transtornos na vida da pessoa, como levam as pessoas ao pânico, ao desespero, àquela falta de raciocínio, a uma cegueira tão grande que por coisas insignificantes a pessoa põe fim na própria vida física, para não usar outro termo. Olha só para você ver o que eles fazem. Aí você entra com aquela pergunta: ué, Luiz, mas cadê os mentores espirituais desses indivíduos, né? Cadê o anjo guardião dessas pessoas? Cadê os amigos espirituais dessa pessoa? Ora, semelhante atrai semelhante. Por que que o cão entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta. Nós somos os responsáveis pelos espíritos do bem que trazemos conosco e que se encontram do nosso lado. Nós somos responsáveis pelos espíritos das trevas que trazemos conosco e se encontram do nosso lado. Nós trazemos na nossa consciência o paraíso, isso é mitologia. Nós trazemos na nossa consciência o paraíso e o inferno. Isso é mitologia. Mas nós trazemos na nossa consciência o paraíso e o inferno. Não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Depende da pessoa. O próprio indivíduo, quem abre as portas psíquicas a esses seres. A esses seres. Dizer que esses seres estão errados em levar esses outros seres à loucura e até à emancipação-se do corpo físico, dizer que eles estão errados, eles não estão também errados, e sim equivocados, prejudicando mais ainda a evolução deles e contribuindo à perda da estabilidade, da evolução daquele que também permitiu ser mistificado. Ei, gente, o negócio é tão sério. Ai, se eu pudesse dizer outras coisas que eu conheço. Então, esses seres, esses chefes das trevas, eles não deixam barato, usa esses termos, quando eles percebem que alguém encontra-se importunando o equilíbrio deles, a paz deles. Porque a paz das trevas, o objetivo deles é arrebanhar o máximo possível daqueles seres que se dizem representantes de Jesus aqui na Terra. Então eles vão ludibriando, eles vão mistificando, eles vão seduzindo,
Mas é preciso dizer que só são seduzidos aqueles não portador da fé inabalável. Porque aquele que porta a fé inabalável, nada o seduz mais. Conforme nós já dissemos aqui em alguns vídeos lá atrás. Se você tomou água em determinada fonte e essa água te sedentou, você não vai aceitar a água de outra fonte. Você não vai aceitar. Se você tem conhecimento, se você abre o livro dos Espíritos e lá na pergunta de número 1, que é Deus? Não é quem é Deus. Que é Deus? E você lê lá a resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. Se alguém chega e te diz o contrário, você vai permitir que ele te convença? Ué, eu não estou entendendo. Você ainda está indeciso? Por quê? Esses indecisos são seduzidos. Por que que eles são seduzidos? Porque eles estão em busca de alguém que diga a eles o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Você entendeu essa? Porque aqui na Terra é assim. Milhões de pessoas são seduzidas pelas trevas com uma certa facilidade, porque eles querem ouvir. Eles querem ouvir aquilo, eles buscam ouvir aquilo que eles querem e não aquilo que eles precisam. Então eu falo o que as pessoas querem ouvir. Sim. Então, os nossos vídeos, no máximo uma semana, vai para milhões de curtidas. Mas por que que os nossos vídeos não saem de 20 curtidas, 30 curtidas? Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em se instruir. As pessoas não estão preocupadas em preparar aqui no corpo físico o seu retorno à pátria espiritual. Deus que me livre! Eu aqui preocupado em me preparar para a hora que eu retornar à pátria espiritual. Por isso, com todo respeito, que 90% dos desencarnados vive para lá, para cá, igualzinho tonto, na porta de boteco, cambaleando, não sabendo para que rumo ele toma, porque não se preparou. Então, mas se nós aqui disséssemos o que as pessoas querem ouvir, uma semana, as curtidas iam para milhões de curtidas. Porque
aqui eu estaria dizendo o que as pessoas querem ouvir. Então, o que as pessoas querem ouvir? De que elas estão certas. De que Deus é injusto. De que Deus é cruel. De que Deus é um monstro. De que Deus realmente falhou em permitir que esta criança morresse fisicamente, esse jovem morresse, né? E Deus leva para com ele todos os jovens, todas as crianças, e deixa aqui na terra os velhos para que nada mais prestam. Essa é a mentalidade das pessoas. Deus é muito injusto. Onde já se viu isso? Foi me aparecer um câncer. Deus me punindo. Agora você acha que eu vou dizer isso para satisfazer a vontade das pessoas? Que ninguém assista aos nossos vídeos. Que ninguém curta. Mas em momento algum eu abjuro. Então é aquilo que nós já dissemos. A humanidade procura aqueles que dizem o que elas querem ouvir e não o que elas precisam. Então o que a humanidade precisa? É ouvir o que nós aqui estamos dizendo. Deus não pune ninguém. A criança que desencarnou é um resgate, é uma prova, é uma expiação tanto do espírito quanto dos pais. É a lei de causa e efeito, ação e reação. A repulsa é uma prova, é uma expiação. Vamos trabalhar essa repulsa. As desigualdades são necessárias porque faz parte da evolução. O câncer não é uma punição de Deus. Deus não botou câncer, doença em ninguém. Nós mesmos que auto nos enfermamos através das nossas imoralidades em existências passadas. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Deus é o amor incondicional. Deus não cobra, Deus não pune. Deus é misericórdia. Deus é amor. E é óbvio que por todos nós desobedecer os desígnios das leis dele, por nós infringirmos as leis do Criador, por sairmos das leis, tropeçamos conforme nós tropeçamos. Então é natural que todo carro que sai da linha, que sai do trilho, que sai do caminho, ele, se quiser continuar a jornada dele, ele deve voltar à estrada. Ele deve voltar ao asfalto. Não é assim? Então veja que não é Deus, e sim todos nós. Deus não mata jovem. Deus não mata criança. A lei de causa e efeito, a própria criança, o próprio jovem, independentemente, todo mundo auto se programa para quitar os teus débitos perante a contabilidade divina. Não existe injustiça. A partir do momento
que nós devemos um ceitil, havemos de pagar aquele um ceitil. Mas observe, vou repetir, a humanidade procura aqueles que falam o seu idioma. A humanidade busca ouvir aquilo que lhes interessa. Deus é cruel. Aí 1 milhão de curtidas. Mas é o contrário. A humanidade não deve buscar aquilo que lhes interessa, e sim aquilo que ela precisa para sua autorreforma íntima, moral. Você me desculpe, mas mediante um pouquinho assim de conhecimento, eu acho que um grãozinho de areia de conhecimento que eu tenho, eu não posso dizer a você tudo que você gostaria de ouvir. Não. Eu estou aqui para dizer o que você, o que eu, o que todos nós precisamos para hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É para isso que eu estou aqui. Caso contrário, eu aqui não estaria. Caso contrário, eu dava um jeito de parar esses trabalhos, eu não seguiria adiante, porque não faz parte do meu caráter, da minha moral, não faz parte da minha índole, mentir, abjurando os desígnios do Criador. Vamos assumir a nossa responsabilidade, que é melhor para a nossa evolução. Até o próximo vídeo.